Olá, meu nome é Leonardo, sou aluno da 4ª turma de Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, cidade de Americana, São Paulo. Estou fazendo esse trabalho a pedido do professor Cristóvão Pereira, da disciplina de Finanças Corporativas. O vídeo é referente ao livro Os Axiomas de Zurique, do autor Max Guinter, jornalista e escritor anglo-americano. Durante o livro, o Max fala sobre os axiomas, que é um aprendizado dele e de outras pessoas que trabalham com banco, com investimentos. Ele gosta de relatar cada axioma com fatos históricos dele, especialmente da vivência com o pai dele, o Frank Henry. Max, para mim, é um investidor do tipo agressivo, que busca grandes ganhos, sem ter medo de pequenas perdas e sem criação sentimental algum com qualquer tipo de negócio. Tanto que o próprio Max se considera um especulador e não um investidor. Ele faz comparações a seus negócios com apostas e com vários jogos, especialmente o poker. O que é um axioma? Axioma é uma proposição que não foi provada, mas se diz inicialmente verdade na hora de construir uma teoria. Na introdução do livro, Max começa falando sobre a Suíça, que é um país montanhoso, sem quase nenhuma área produtiva, que apesar disso é um dos países com maior qualidade de vida do mundo atual. Indo para os axiomas, são 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores durante o texto. Começando pelo primeiro grande axioma, que é do risco, que diz que se risco é preocupação, não é doença, e sim sinal de saúde. Se você não está preocupado, não deve estar investindo bastante. Se não está investindo bastante, não vai estar ganhando bastante. O primeiro axioma menor diz: só aposte o que valer a pena. Se apostar pouco, irá ganhar pouco. Ou seja, ele não recomenda fazer investimento só com aquele pequena parte do dinheiro que você não tem medo de perder, porque então você nunca vai sair do lugar. Pode ter pequenos ganhos, mas vai ficar sempre com esses pequenos ganhos. O segundo axioma menor diz: resista à tentação das diversificações, que vai ao contrário da orientação de diversos economistas, que diz que muita diversificação vai minimizar teus ganhos, porque vai ter ganho, vai ter perda, no final eles vão se equilibrar e os ganhos vão ficar pequenos. O segundo grande axioma fala sobre a ganância, para realizar os lucros cedo demais, porque na prática é muito difícil você achar o ponto de maior valor de uma ação ou de um negócio. Então ele entra com o terceiro axioma, que fala: entre um negócio sabendo quanto quer ganhar, chegando lá cai fora. Comprei um papel, falo, quero ganhar 10%. Valorizou 10%, eu vendo. Não vou ficar olhando depois se essa ação subiu ou desceu. Posso olhar em uma nova oportunidade de negócio. O terceiro grande axioma fala sobre a esperança, que quando o barco começar a afundar, não é para rezar, é para abandonar. Abandonar o barco com perda é muito difícil, principalmente porque a gente tem a questão do ego, a gente assumir que fez um erro, que comprou errado. Porém, se você está perdendo, pode ser que tenha melhores oportunidades para você recuperar esse dinheiro com outros negócios. O quarto axioma menor fala para aceitar as perdas com um sorriso, como fatos da vida, que pode incorrer várias perdas enquanto você espera um ganho maior. Essas perdas são importantes porque, como para diversos outros tipos de negócio na vida, uma perda é um aprendizado. O quarto grande axioma fala sobre as previsões. O comportamento humano não é previsível. Para isso, basta você olhar as previsões de economistas, jornalistas, especialistas em gerais. Olha a previsão, depois olha o fato. Vê o quanto que eles acertaram nas previsões deles. Porque o mercado de ações e outros tipos de negócio é movido por seres humanos e não por uma ciência exata que descreve leis da natureza. Então é praticamente impossível ou impossível de ser previsto. O quinto grande axioma fala sobre os padrões, que até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Basta você ver diversos livros de estratégia de investimentos. Cada livro vai ter uma orientação dizendo como funciona o mercado. Porém, esses livros vão ser diferentes entre si e não só diferentes, como vão se contradizer algumas vezes. E muitas vezes vão ter sido escritos até por pessoas de sucesso. Porém, a verdade é que não há regra. O quinto axioma menor fala: cuidado com a armadilha do historiador, para não correlacionar fatos como a subida, a perda de um partido com a subida e descida de uma ação, de um certo papel. O sexto axioma menor fala: cuidado com a ilusão do grafista, porque se você olhar uma série histórica de gráfico, não há ordem.
ela é simplesmente um caos, para cima, para baixo. Se alguém dizer que está enxergando uma ordem, uma tendência, não acredite. O sétimo axioma menor fala sobre cuidado com a ilusão e correlação com a casualidade, pois tem muita gente que pensa que quando uma ação sobe, é de um concorrente desce, e vice-versa. Isso não é verdade. Pode acontecer um momento ou outro, mas não vale como regra. O oitavo axioma menor diz cuidado com a falácia do jogador, porque às vezes a pessoa acha que está em um dia de sorte, que as coisas estão indo bem, resolve aplicar também aos seus investimentos. Não é recomendado. Se você está se achando com sorte, para e faz uma análise mais fria do negócio para ver se realmente vale a pena ou não. Não conte somente com a sorte. O sexto grande axioma fala sobre a mobilidade, para evitar lançar raízes, para não se apegar a um único tipo de negócio. E o sexto grande axioma é explicado por dois menores, que é o nono axioma menor, que diz: numa operação não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos. E pelo décimo axioma menor, que diz: jamais existe ensaio de um negócio se outro mais atraente aparecer. Mesmo que você não esteja tendo perda, mas teu negócio esteja estável, sem grandes expectativas, mas tiver um outro com maior expectativa, não fique com raiz. Vá para esse negócio que é melhor. O sétimo grande axioma diz sobre a intuição, que só se pode acreditar no palpite quando ele pode ser explicado. Ou seja, a intuição é positiva, é algo que a gente já aprendeu por alguma perda, por algum livro, e está no nosso cérebro tentando dizer para a gente, ó, cuidado com esse papel ou confie naquele. Só que não basta a intuição. Quando você tiver esse ponto de intuição, faça uma análise mais fria, com papéis, com histórico. O 11º axioma menor diz: jamais confunda um palpite com esperança, que reforma o axioma da intuição. Mesmo que você esteja perdendo, não fique achando que vai melhorar por causa da tua intuição. Volte a fazer uma análise mais fria. O 8º grande axioma fala da religião e do ocultismo, dizendo: é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua fazer você unicamente rico. Complementado pelo 12º axioma menor: se a astrologia funcionasse, os astrólogos seriam ricos. Não só os astrólogos, como outras pessoas que preveem o futuro. O 13º axioma menor diz: não é necessário exorcizar uma superstição. Você pode cultivá-la, pode até brincar com ela, desde que saiba seu lugar. Separa a brincadeira do investimento, como por exemplo comprar um bilhete de loteria por R$1, R$2, porque você acha que esse número tem sorte. Nesse caso, não vai passar de uma brincadeira, mas não confunda isso com fazer uma grande aplicação. O 9º grande axioma fala do otimismo e do pessimismo, que o otimismo significa esperar o melhor, mas a confiança significa como você liderar no momento pior. Ou seja, você entra num negócio, se começou a ir mal, qual o teu plano B? Isso é a confiança, você tem uma segunda estratégia. O 14º axioma menor fala: jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de comprar alguma coisa é quando ninguém quer. Porém, avalie bem a situação. Não é porque está todo mundo correndo que vai ser um bom negócio. Pode ser que seja. O 11º grande axioma fala da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. O papel que você comprou e teve prejuízo com ele não vai dar o teu dinheiro de volta. Ele não te deve nada. A maneira de você recuperar esse dinheiro é através de outro negócio, outro investimento melhor. O 15º axioma menor fala: jamais tente salvar o investimento com preço médio, que é um assunto que eu nem vou me aprofundar. O preço médio é uma ilusão que faz na cabeça do próprio investidor, achando que ele está tendo menos perda. O 12º grande axioma fala sobre o planejamento. O planejamento a longo prazo gera perigosa a crença que o futuro está sob controle. E o autor usa ele mesmo explicando que os investimentos dele são com uma previsão de no máximo uma semana. A partir dali é muito difícil conseguir acertar o futuro. E finalmente o último axioma menor, que é o 16º, que fala: fuja de investimentos a longo prazo. Nesse ponto eu concordo em partes com o autor, porque eu acho que a gente tem que ter um guia de longo prazo, uma esperança, um objetivo. Porém, a gente deve todo dia, toda semana, estar readequando essa projeção de longo prazo de acordo com a realidade do mundo, que varia de várias formas, desde inflação, uma crise, etc. Resumindo, Os Axiomas de Zurique é um livro de leitura rápida, com menos de 200 páginas, que vale a pena a leitura para qualquer pessoa que pense em investimentos.
ficam os ensinamentos aí na nossa cabeça como se fosse uma intuição, os aprendizados para sempre. Muito obrigado.